Oi. Sai. Por estar aí perto. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1847, 6 páginas, 47 elogias e 11 máximas. O tema, humor homeostático. A especialidade é holomaturologia. Quem redigiu a verbetóloga é a nossa professora Sandra Tornieri, que está aqui no banco dos réus. Agora, definologia. O humor homeostático é o estado consciencial de equilíbrio manifesto pelo íntimo, a disposição e o temperamento positivo, maduro, da consciência, consciência ou consciex, compondo o holo pensene sadio e cosmoético, permitindo-lhe conhecer a realidade e focar no melhor dos seres vivos, objetos, fatos e parafatos do cotidiano, favorecendo a empatia, a convivência prosêmica, a criatividade e o aproveitamento máximo das oportunidades interassistenciais. O ritmo diário afinado, a alimentação saudável, o funcionamento diário dos intestinos, a desintoxicação do fígado, a boa carga de sono, os exercícios físicos regulares, a desintoxicação celular, a profilaxia da TPM, tensão pré-menstrual, a partir da manutenção adequada do holossoma, a administração das crises de crescimento, o histrionismo pedagógico, os ganchos didáticos bem-humorados, o hábito natural de exteriorizar energias positivas. Na argumentologia tem os efeitos, 13 efeitos evolutivos diretos do humor homeostático para a própria consciência e o círculo de convivência pessoal. Agora, na remissiologia, nós destacamos 5 verbetes entre os 15. Abertismo consciencial, ataraxia, cipriene, eudemonia cosmoética e histrionologia. Agora, frase enfática. O humor homeostático é demonstrado a partir da constância do real equilíbrio ante as vicissitudes naturais da vida. Urge defender as autorreações pacíficas perante as adversidades. Como classifica você o humor pessoal em escala de 0 a 5? Você já conquistou a condição regular do humor homeostático? Agora, Rosa, observa bem a frase enfática, que ela está matemática. Agora, pergunta. Na tertúlia de ontem, ao responder a minha questão sobre não saber como lidar com elogios, o senhor disse que isso pode ser auto-vitimização, o que eu não discordo de todo. Não sou acanhada. Fui muito na infância e na adolescência. Hoje, não mais. Só não gosto de ser o centro das atenções, nem de holofote sobre a minha pessoa física, sobre o meu trabalho, até compreendo. Cheguei à conclusão de que essa auto-vitimização pode vir do fato de que tudo que eu faço não gera dinheiro. Tenho múltiplos talentos, não consigo ganhar dinheiro. Não sou miserê, sou laje a extremo. Divido conhecimento, oportunidade, me sinto muito bem auxiliando o próximo, seja buscando soluções para problemas alheios. Essa dificuldade de transformar talento em renda, em pé de meia ou mesmo em salário, pode vir por motivo de mau uso desse ou de outros talentos em vidas passadas? Sim, às vezes mas agora o problema é que isso é positivo. Você sendo large,
é muito melhor. Isso já mostra uma grande conquista evolutiva, a pessoa large. Então, isso é muito positivo no seu caso. Agora, o que eu vejo é o seguinte: você precisava, talvez, fazer uma consulta a um consultor econômico-financeiro para dar um balanço da sua vida. Faz o balanço existencial com um consultor econômico-financeiro, para ele ver a sua economia, seu patrimônio, como é que você faz com o dinheiro, o que é. Ele vai te orientar. Isso seria o máximo. Pensa nisso. Se você tiver dificuldade, quando você vir aqui em Foz, eu posso recomendar alguém para olhar você. Outra, eu vi uma tertúlia anterior que o senhor aconselha a prática do sexo diário como meio para desenvolvimento de potencialidades pessoais. Gostaria de saber de que forma agir se o indivíduo ainda não formou a dupla evolutiva. A resposta está óbvia. Cid respondeu uma coisa dessa? Faça a dupla evolutiva, componha a dupla evolutiva, qual o problema? Na promiscuidade do tico-tico do fubá, isso não funciona não, esse sexo diário não é ideal. Agora, gente, queria falar para vocês sobre o curso do Tenepsograma, que é do Mário Oliveira, o professor. É no dia 26, é daqui 5 dias, e vai ser no Auditório do Discernimento. Sábado, começa às 8h30 da manhã. Quem quiser, é bom já se inscrever, fazer a matrícula, entrar nessa, para chegar sábado e estar preparado para o que der e vier. Hoje, eu quero lembrar que é segunda-feira. Então, tem a semana para fazer isso aí. Tenepsograma, lembre-se dessa, muito importante. Ô João, você quer falar? Faz favor. Com a excelentíssima, logo aqui na sua frente. Olha lá que você vai aparecer, lá no ecrã, olha lá. Sandra, você pode aqui falar na primeira página, na 40, falar um pouco da megapensenologia, como é que você pensou nesse megapensene para fazer? Alô, alô? Alô, alô? Falando, alô? Então, o que eu percebi? Que o humor, ele acaba sendo uma forma de você medir o temperamento da pessoa, né? Então, é o próprio temperamento. Então, o indicador autoconscienciométrico, então fica muito claro o tipo da pessoa, se ela é bem-humorada ou mal-humorada, vai dizer muita coisa sobre ela. Tanto é que a gente coloca aqui depois que é um caminho para a desperticidade. Então, o bom humor é a pessoa que vai conseguir eliminar todos os tipos de autoassédios, heteroassédios, e ele vai, com isso, tendo um padrão melhor de energias e também um temperamento mais equilibrado. Então, você vê uma pessoa bem-humorada, já é um grande indicador de que ela está mais equilibrada e mais desassediada. E se for esse humor mais equilibrado que a gente está propondo aqui. Eu queria te pedir para fazer inclusão na interdisciplinologia, no segundo lugar. Primeiro vem a holomaturologia, na segunda eu deixaria colocar a humorismologia. Pode ser? Pode, com então, certeza. Tá. Perfeito. Respondeu, João? Sandra, pode falar. aqui em cima no ar. Na fatologia, na página 41, naquela quarta linha, no finalzinho da quarta linha, de baixo para cima, o histrionismo pedagógico. Você poderia falar um pouco dessa educação que pode acontecer pelo humor, pelo histrionismo? A gente tem aqui os ganchos didáticos, né, bem-humorados, são um exemplo disso, né? A pessoa que vai... E o professor Valdo é o nosso maior exemplo aqui. A gente está até fazendo uma lista aqui, aproveitando as falas do professor Valdo nas tertúlias, parece que ele está fazendo um verbete sobre isso. Eu vou tocar nesse assunto depois, que é a banana technique. Nós já estamos aqui com 157 itens que eu vou colocar na listagem. É um verdadeiro glossário de coloquialismo. Sandra? E a gente vê assim que o histrionismo pedagógico é uma coisa que o professor conquista com o tempo. Não dá, às vezes a pessoa quer começar, está começando a aula,
e quer fazer alguma gracinha, né, quer fazer alguma coisa, parece que não é natural. Então, o ideal do histrionismo é a pessoa, com o tempo, com o rapport com os alunos e percebendo as possibilidades, os ensejos, ela ir criando o seu próprio estilo, né, para poder ter esse bom humor, né, e esse histrionismo com os alunos. Senão, fica uma coisa muito artificial, né? A gente percebe, às vezes, o professor querendo forçar uma barra, né, de contar uma piada, alguma coisa assim, e o negócio não funciona. Ou acontecer como uma vez, vou contar aqui, né, que eu estava na faculdade, e tinha um professor que ele tinha, assim, era um histrionismo, vamos dizer assim, didático, pedagógico, só que era tudo calculado, e para cada aula ele tinha uma piada específica, né? E um dia ele chegou, ele já tinha dado aula para a gente, ele não percebeu que ele já tinha dado a mesma aula, e aí ele contou a mesma piada para a gente. Aí nós ficamos bem chateados com isso, porque falando, professor, o senhor já contou isso aí para a gente? Esse negócio aí não funciona. Então a pessoa teria que ter se organizado. Tinha que ter maior repertório. Tinha que ter um repertório maior, né? Eu acho que o meu sim. caso, 157. Tem que ter. Então por ter passado por isso, eu percebi que o ideal é o professor ter realmente um repertório maior e não repetir assim com a mesma frequência. Ele né? ficou assim, estático nas pesquisas. Isso não pode. ficou. O processo de permanecer estático não dá certo. Tem que haver renovação. Professor Valdo, continuando aqui, a Tânia, aqui em cima no ar. Essa listagem de 157 histrionismo, Sim. Isso vai ser de um verbete novo? Não, chama Banana Technique. Sim, eu anotei, Banana Agora, Technique. isso aqui eu estou colocando dentro de um processo do coloquialismo a taxologia. Então, eu já tenho 157, eu vou pôr no mínimo de 200. Não, em qual instrumento de pedagógico para a gente? Isso vai estar o instrumento no verbete, é esse, que eu fui falar na história, todo mundo lembra do que eu falo. Não, do 157. Quer dizer, isso fixa para o resto da vida. Vinca a pessoa. 157 é bastante. É o gancho didático coloquial, chama. Gancho didático coloquial. É o glossário do coloquialismo da conscienciologia. Onde o senhor vai botar isso? Você entendeu até aí? É onde o senhor vai colocar, eu estou perguntando. Pois é, mas Ainda não a tá Banana Technique, ela abrange isso tudo. Agora, o verbete chama Banana Technique. Obrigada. O verbete é a Banana Technique. Demorei. Obrigada. Tá Demorou, certo? né? Demorou. Hein? Demorou. Não, esse manda para a holoteca, está muito bem já calibrado lá dentro. E outra coisa, tem uma reticência antes. A gente tem que mandar para aquele lugar. E no seu caso, a gente manda para aquele lugar, ou seja, a holoteca. Especialidade eu tenho lá, precisar de ver, não está aqui comigo. Já tem um monte. Não, se não me engano, é comunicologia. Mas tem 11 mais. Inclusive esse humorismologia, coloquialismo, entende? Coloquiologia. Você é o Márcio. Não, esse ainda não. Eu confio em vocês. Aqui, ó, você é o Márcio. Você está escrevendo aí? Mas o senhor define a especialidade normalmente depois que o verbete está Não, terminado? porque esse é da comunicologia. Não, eu defino antes. Agora, tem uma série de problemas aí devido ao coloquialismo, é a coloquiologia, isso aí. Outra coisa é o gancho didático, então é a didaticologia. Outra coisa é a debatologia, tudo está lá, eu preciso ver o que eu vou pôr. Outra coisa, isso está dentro da tertuliologia, que é uma das especialidades minhas. Eu já tenho verbete sobre tertuliologia, que acho que é técnica do tertuliário, é tertuliologia. Olha para mim aí, por favor. A técnica do tertuliário, vê se é tertuliologia. É técnica tertuliária. Acho que é tertuliologia. Então, esse aí também é da tertuliologia. Agora, do jeito que eu estou fazendo, eu vou colocar também 100 itens que nós evitamos de tolices. Que a Banana Technique combate essas bobagens desses 100 itens. Entende? Por exemplo, superstição, fanatismo. Eu vou pôr uma relação de 100.
para a pessoa saber. Tertuliologia, aí, ó. Tertuliologia. Ela já existe. Tem? Hein? Também é tertuliologia. Pois é. Então isso tudo vai entrar aí dentro. É a situação. Agora, o que é interessante nisso aqui é que eu nunca juntei esses fatos ou esses ganchos coloquiais. Outra coisa, eu explico lá, ô João, sobre o processo da linguagem científica, culta, polimática, avançada, que tem que descer para a planície da linguagem popular, para sair da torre de marfim da cognição. Você está entendendo? Senão não dá. Então sai da torre para ir para a planície. Agora a planície é a planície da galera. Você está entendendo? De modo geral. Aí eu falo da massa humana impensante, o processo da Robex. Isso tem muito material que eu já escrevi. Agora, já escolhi também 15 verbetes a dedo para colocar na remissiologia, para a pessoa ter uma noção. Tem mais ou menos uns 7 ou 8 verbetes que eu falo em banana technique, a técnica. Agora, o verbete é da tecnologia. A banana technique aparece na tecnologia. Entende? De modo geral é isso. Agora, o problema é o seguinte, vocês lembrando de alguma coisa aí, anota e me dá, que nós vamos chegar a 200. Eu quero colocar 200 no mínimo. Cisque igual, na pesquisa você deve ciscar igual a galinha no galinheiro. Valo. Ou saindo do galinheiro. Tem um outro. Aqui. Tem, olha meu dedo na tua nariz. Hein? Olha meu dedo na tua nariz. Não, isso eu já coloquei. Esse aí eu já coloquei. Bom, é portunhol. Ó, gente, tem mais 10, então tem 167 aqui. Ó, tem esses outros aí que você colocou aí que ainda não vi. O humor é um banho energético? Depende. Depende de como é que foi recebido. Pode mudar mesmo que de forma mínima a psicosfera de outras pessoas? Pode, na hora. Tem observado que o bom humor, o ânimo, em determinados casos, incomoda os demais. Sim, é porque às vezes também tem pessoa que ela não tem bom humor, ela não tem empatia, ela não tem vários nomes para isso. Borogodó, it, glamour, charme, o processo todo é o charme. Se há um pouquinho de charme, mesmo se o cara seja narigudo com a bola, chama atenção. O assédio nessa hora pode ser uma barreira? Sim. E assim não conseguimos atingir, contagiar o bom humor dos demais? Sim. Mas o problema mais sério, às vezes, é a falta de sinceridade com referência ao charme, à empatia, à afinidade. Quando tem, isso pega. Você quer falar alguma coisa? Não, eu concordo. Eu acho que a pessoa, quando ela está autoassediada, assediada, ela está intoxicada energeticamente. E quem se aproxima dela percebe muito bem isso. E aí fica difícil. Ela até corta o bom humor de quem está. A pessoa pode estar até bem-humorada, feliz, contar alguma coisa. Quando chega perto da pessoa assim, parece que tira o humor do outro. E tem certas pessoas dessas que ela corta o importante. Quer dizer, aquilo corta o barato do outro. Isso. Então, por exemplo, a pessoa está 1 hora tentando expor uma coisa séria. Todo mundo está atento. Aí ela entra com a piada, pronto, ela destrói tudo. No Espiritismo tinha muita gente assim. O Chico ficava de olho, falava assim, fulano entrou aí, precisa ter cuidado. Porque tirava todo o barato, tudo que estava sendo feito. Liquidava com tudo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, já que nós estamos desse assunto, quando é o carnaval mesmo? Ele começa quando? Dia 5? Quer dizer, então, que é daqui 2 semanas. Ele está em março dessa vez, né? Agora aqui. Eu e minha irmã estamos indo ao cemitério levar flores para os meus pais. Isso é coisa de bicho? Sentir saudade? Poderia falar alguma coisa? Não, o que eu vejo é o seguinte. Isso é coisa de filme americano. Filme americano é que começa e acaba no cemitério com todo mundo
levando flores e fazendo um discurso. É coisa de filme americano. Eu, por exemplo, nunca dei valor para essas coisas, porque no cemitério as pessoas que eu quero não estão lá mais. Se eu estou fazendo força para encontrar com elas no cemitério, é um péssimo lugar. Devia ser um lugar bem melhor, de maior, de alegria, né, de satisfação. Agora a pessoa vai encontrar com a pessoa que ela ama no cemitério, quer dizer, é um processo, vamos dizer, anacrônico de cultura, tá certo? Me inclua fora dessa. Você já pôs isso aí? Agora aqui, animais têm karma, por que alguns animais sofrem muito mais do que outros? Ah, sim, mas agora, o sofrimento deles é um processo relativo, porque eles não têm uma ideia tão ampla e profunda do que seja a reação da dor. Tem muita gente que andou estudando isso aí. Agora, que o processo de evolução é um fato, é um fato. Cada animal, por exemplo, quando chega a um determinado ponto, o temperamento já está muito bem constituído. A gente vê direitinho. Você tem 4 gatas, cada uma tem um temperamento diferente do outro. Você tem 4 cães, cada um é diferente do outro. E por aí vai. Não interessa o sexo, não interessa a idade, o temperamento já se manifesta. Em uma sociedade com alto percentual de doença, o humor também é patológico, doentio e vulgar. O assédio é o agente principal. O pensamento cosmoético seria o remédio para o controle do assédio humorístico vulgar? É com você. Hoje em dia a gente percebe que a média da maioria das pessoas está em base ao seu humor na satisfação malévola, né? A pessoa tem aquele humor negro, eles têm satisfação de ver o lado ruim das pessoas. Então essa é a média da maioria das pessoas. Você sair disso para um humor mais equilibrado e pela satisfação benévola, né, esse que é o mais difícil, né? Então, o pensamento cosmoético, a ortopensenidade, realmente é isso que vai ser a vacina contra essa satisfação de ver o lado ruim, né, das coisas. Ah, certo. Professora Sandra. Pode Quem falar. é que está com o microfone? É você? Sim. Pode falar. Esse já tem, viu? Não precisa de pôr. Por favor, página 41, na 8ª linha da fatologia, você poderia falar um pouco sobre a refratariedade emocional profilática? Então, a refratariedade emocional profilática tem relação com a reação da pessoa, né? Então, como que ela reage às situações que ocorrem no dia a dia, que muitas vezes ela não está preparada, ela não tem assim noção do que vai acontecer, às vezes são coisas desagradáveis, mas ela sabe lidar com aquilo de modo emocionalmente equilibrado e já tem, de certo modo, uma profilaxia disso, no seu modo de ver as coisas. Então, ela já está preparada para o que der e vier, mas seria mais ou menos isso. Então, se ela vem uma situação desagradável, ela já tem feito o seu estado vibracional, já tem feito alguma profilaxia anterior para se preparar para essa situação. Então, ela já tem mais capacidade, né, de fazer essa refratariedade. Ou seja, a coisa não atinge da forma como atinge a maioria. Agora, como você diz, Sandra, sorria porque você está sendo filmada. Eu vi lá. Está escrito Está aqui. escrito aí, né? Ok, Sandra, muito obrigada. De nada. Quem é o próximo? É você? Faz favor. Na codigologia, será que você pode falar um pouco sobre a questão do código duplista de cosmoética e a questão do humor, como é que isso funciona? Eu, sinceramente, ainda não compus o meu código duplista de cosmoética. Eu estou querendo fazer isso, mas eu vejo que o bom humor no casal é algo assim fundamental e acaba sendo uma forma de limpeza, né? Você faz uma limpeza energética no outro com um bom humor, né? Aquele mais equilibrado, e desintoxica, né, a pessoa, dá umas gargalhadas. Acho que isso aí é uma coisa, e tem que ser uma coisa natural e uma conquista do casal, né? Acho que isso aí é uma coisa importante. E a questão da influência do humor de um no outro também, né? Também, a gente, na verdade, assim, eu penso que a gente aprende, né, com o humor do outro, né, com a inteligência bem-humorada da outra pessoa. Eu acho que isso aí é uma coisa que um contagia o outro, né, nessa condição, né? Acho que é importante. Obrigada. Ô, Arlindo, você não vai falar nada hoje? Você que é o homem
Bom humor aí, às vezes, né, que eu falei, às vezes. Não é bem pergunta direta aqui do verbete, mas é em relação às piadas. As piadas, geralmente, elas são negativas, né? Eu não sei o que você acha. Para colocar, talvez, alguma coisa disso. Existe um humor sombrio, não é esse que nós estamos falando. Nós estamos falando do humor piadas, aberto. A maioria é das o pessoas, primaveril. a maioria das piadas que existem, e até piadas de estrangeiro, piadas de tudo quanto é tipo, é de satisfação malévola. Dificilmente você vai ter piadas que elevam o ânimo da pessoa, ou que... A maioria. Agora, no nosso caso aqui, a gente tem que começar a criar umas piadas mais aqui é anedota otimizadas. cosmoética. Né? Anedota cosmoética, né? Cosmoética. Pode ser. Porque se encaixa então ainda mais na satisfação malévola. Né? Não sei se é um Schadenfreude. Agora, nesse caso aí, a anedota cosmoética pode ser uma coisa para incluir aqui, né? De uma novidade, né? Não, de repente. De incluir tudo bem, mas a piada, talvez, desse humor negro aí, talvez o que entra mais é a piada mesmo. Né? Eu não sei, ela entra no humor negro, talvez, né? Aqui seria o antonimologia, né? Seria alguma coisa que fizesse o antônimo, né? Que a gente está tratando justamente do humor mais positivo, né? Então, mas seria já tem na antonimologia. Muita coisa tem que está relacionada a essa piada, lógico. Humor negro, humor sarcástico, está tudo aqui. A satisfação malévola. Satisfação malévola também. Isso aí. Agora, eu queria... Você tem alguma outra coisa? Pode falar. Eu queria. É uma curiosidade. Como será, não sei se você já pensou a respeito, o desenvolvimento do bom humor lá no curso intermissivo? Como será que o pessoal estimula isso? De que maneira a gente trabalharia isso? Você vive no eterno sorriso. Pois é, aí viria... eu acho que vem pela... Sai dessa. Se a Quando você chega lá, quando você merecer estar lá, nesse nível, você vai saber. Não é isso? A gente tem aqui uma amostra grátis que é a mega euforização, né? Eu acho que se partir daí... já dá uma boa ideia sobre isso. Já dá uma ideia, né? Era sobre isso também que eu queria perguntar. O cotejo entre bom humor e bem-estar íntimo. Qual seria essa... o que acontece? O bom humor, né, e o que a gente está propondo aqui do humor equilibrado, o humor homeostático, ele parte de que a pessoa conquistou isso pela pacificação íntima, pelo equilíbrio pessoal íntimo, né? Então, não precisa sair dando gargalhadas e sorrindo para todo mundo. A pessoa aí tem o humor, o bobo alegre. Bobo alegre é outra coisa. Então, já se predispõe que a pessoa está tranquila intimamente. Eu, por exemplo, eu não acho que o Igor seja bobo alegre. No entanto, ele vive rindo. Mas vive rindo com harmonia, equilíbrio, né, isso? Alto nível. Alto nível. A Pilar tem até o nome dela, né? Pilar Alegre. Ela é um pilar de alegria. É um pilar de alegria, quer dizer, uma coisa muito séria isso. Agora, professor, então, Sandra, né? O bom humor e o bem-estar íntimo da mega euforização seria, em tese, a gente colocou na exemplologia, né? Não sei se você viu ali. O mega humor homeostático. O mega humor homeostático, a mega euforização aplicada à interassistencialidade. Então, se é o mega, é o máximo de equilíbrio que a pessoa conseguiu, e o bem-estar íntimo inclui dentro dele, né? E aí ele vai poder promover mais a mega euforização, mas não para ele mesmo, né? Mas para as pessoas que necessitam, né, ao seu redor. Porque você pode estar muito feliz para si mesmo, né? Eu acho que aí é o que a gente vê, que a pessoa pode ter um mega humor homeostático, mas em função da maioria das pessoas, né? Doar isso daí, né? Ser um bom humor homeostático doador, né? Tá. Entendi. E o que a gente sabe, né, que foi colocado aqui algumas questões que o humor é contagiante, tem até o filme que a gente colocou aí, né, do Pat Adams e tal, e nós concordamos que realmente o humor homeostático é contagiante. Então a pessoa... Agora, uma coisa muito séria aqui, o resumo que ela dá aqui, dentro da interação, ela fala o seguinte: a interação consciência assistente com humor homeostático Isso.
e a consciência assistida com humor homeostático. Isso aí potencializa a melhoria, a cura, a remissão, a homeostase. É o caminho. Essa é que é a base que, inclusive, esses... De tudo. Isso aí é que são os humores, os doutores da alegria. Isso. É que a gente colocou aqui, né, na exemplologia, o exemplarismo, né, do médico Pat Adams e os doutores da alegria. A base deles é justamente essa, que a pessoa que tem uma facilidade, ela é mais otimista, ela se cura com maior rapidez, né, e ela recebe também a ajuda de modo melhor. Já uma pessoa pessimista e mal-humorada, ela pode receber toda a ajuda do mundo, mas ela acaba não acolhendo aquilo e não se recuperando, né? Então, eles buscam justamente mostrar para a pessoa que o bom humor e a alegria, né, faz com que a pessoa realmente se recupere mais rápido de qualquer doença, né? Essa que foi a ideia, né, de passar essa... Para mim, esse conceito expande com certeza, porque eu sempre vinculei o bom humor à pessoa, não necessariamente aquele bem-estar íntimo propício da mega-euforização. Não tinha feito esse vínculo ainda, né? A gente vê também que a questão da resiliência, né? Muitas pessoas podem passar pela mesma doença, só que algumas recuperam muito mais rápido devido a essa condição de bom humor. Sandra, dentro dessa linha mesmo, eu observei aqui seu terceiro trinômio. Você quer ler? Pode. Que é qual deles? É o trinômio humor homeostático, alegria comedida e a brandura cosmoética. Então, é bem dentro, acho que a Fabiana estava falando, né? Sim. E essa brandura cosmoética eu entendi enquanto satisfação benévola, né? Sim, e você também fazer com que a outra pessoa fique constrangida com a sua alegria, né? Então, que às vezes você está tão alegre e aí as pessoas não estão no seu nível, não estão com a sua, vamos dizer assim, pacificação íntima, e aquilo realmente pode incomodar o outro. Se você exagerar, vamos dizer assim, na exteriorização da sua alegria, quer dizer, é um comedimento cosmoético, né, a sua candura cosmoética nesse sentido também, de você saber até o limite que você vai expor o seu bem-estar e o seu humor para as pessoas, né? Às vezes você vai ter que ficar um pouquinho mais dentro, né? Você expande energeticamente, mas não. Você pode expandir no ambiente, né? Mas não necessariamente, né, expor, falar, aquela coisa toda, né? Euforicamente, porque a euforia já não estaria dentro do humor homeostático, né? Ela já estaria esse entusiasmo, né? Que causa a euforia, da pessoa querer falar, e querer contar, e querer abraçar todo mundo, isso daí já estaria um pouco fora desse equilíbrio que a gente está propondo, né? E eu fiquei curiosa, Sandra, no último antagonismo, do rosto harmônico, rugas desarmônicas. Antagonismo, rosto harmônico, rugas, né, desarmônicas. Até o professor Valdo fala, né, a pessoa que é mal-humorada, ela vai ter rugas muito mais rapidamente, né? Então, a pessoa que vai... E as rugas piores são essas da comissura. Que desce, que vai para baixo, né? Essa é a pior. E aí não tem jeito de, né? Pode até ter uma cirurgia plástica, né? Mas por dentro não sei se dá para tirar, né? Não sei se valeria a pena. Acho que eu já li isso em algum lugar, que quando a gente sorri, a gente mexe muito mais, um número de músculos muito superior, sim, do que quando chora, né? Isso aí. Sandra, aqui na sindromologia tu colocou a síndrome de Poliana. Podia fazer um cotejo com verbete? Aí seria o exagero, na verdade, da pessoa que só quer ver o lado bom das coisas, e só que aí seria uma síndrome, a gente colocou aqui como mostrando um exagero, né? Porque o humor homeostático, você vê a realidade, vê o lado melhor das coisas, das pessoas, dos objetos, mas você não deixa de ver a realidade e fazer uma heterocrítica cosmoética daquilo, né? Então, aqui a síndrome napoleana é mais uma crítica, né, à condição da pessoa que quer agradar todo mundo, que quer só ver o lado bom e não quer fazer crítica, não quer se posicionar. Então, nesse caso aqui é uma crítica, né? Seria uma síndrome que não é adequada. Eu vou falar para vocês 10 coisas. E aqui está faltando a principal. Eu vou perguntar para vocês qual é. Charme, humor, it, glamour,
empatia, afinidade, borogodó, simpatia, magnetismo pessoal, euforia. O que está faltando? Carisma é a base do processo, que pode ser tanto negativo quanto positivo, é terrível. Então, isso aqui explica tudo, a listagem. São 11 coisas básicas, no mínimo, para explicar tudo isso. A gente pode incluir aqui, professor Valdo? Não, aí você estuda, está aí para você. Tá bom. Qualquer coisa você passa para a roda. Tá bom. Sandra. E a força presencial, né, que foi falada. Sandra, aqui, eu queria que você aprofundasse essa técnica do bom humor didático. Está na tecnologia? Então... Detalhar, né? Tá, a técnica do bom humor didático tem a ver justamente com a banana técnica. Tem a ver com o que a gente estava falando, né? Dos ganchos didáticos bem-humorados, o histrionismo pedagógico. Eu acho que isso aí é um desafio para o professor, né? Eu mesmo, particularmente, eu busco conquistar esse nível, né? Por exemplo, dos professores nossos, quem é que do meu estilo, assim, que tem muito gancho didático, humorístico? O professor Hernande Leite. O Hernande tem. Eu acho que ele é um... Ou já me falou isso. Amalo, quem mais? Professor Amalo também Valona. Tem. O Wagner também tem. Tem umas expressões dessa que eu uso, que é coisa que o Wagner também usa. Esses ganchos didáticos são do tipo da tertúlia, seria isso? Não, tem gancho de todo tipo. Tem os mais técnicos. Tem uns meus, por exemplo, que às vezes são muito técnicos. Os casos que eu conto, uma coisa maior, etc. Isso tudo é muito mais técnico. Sempre tem. Agora, o que nós estamos falando aqui são os ganchos didáticos, humorísticos, cosmoéticos. Então, é porque ela é professora. Eu gostaria de perguntar... Agora, vocês veem, eu falei logo, todo mundo lembrou do Hernani. Tem temperamento que fixa a pessoa. Tem. Aquilo grava, vinca, marca. Sabe como é que é? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Eu vejo, Orlindo, que a técnica do bom humor didático tem muito a ver com a criatividade do professor. Não, e outra coisa, às vezes em cima do lance, que a pessoa está habituada a pensar daquele jeito. É o caso do Hernani. Isso. A hora que eu conto para ele que os macacos apareceram, na hora que eu estava andando na esteira, ele falou assim, é lógico, tem que ser, você vive dando banana para os outros. Os macacos apareceram. Mas ele falou isso em cima do lance. O povo tudo soltou a gargalhada em cima de mim. Ele está certo? Aí então tem uma outra qualidade da pessoa que é o taquipsiquismo, né? Taquipsiquismo ajuda em tudo em matéria de comunicação. E outra coisa, o taquipsiquismo ajuda tacitamente. Vê se me entende. Raciocínio. O taquipsiquismo ajuda você tacitamente. Como é que é isso? Você pensa, você ia falar uma coisa, aí ele falou uma coisa, você... Você tirou uma ilação imediata, super veloz e calou a boca. Passou para outra. Então aí que você ia ver, eu ia falar uma besteira. E outra coisa, às vezes ele ia falar e nem pensou que era besteira, ninguém viu o que era. Mas o taquipsiquismo dele permitiu ele pensar a ideia lúcida, mais clara. Agora aqui, toma uma medicação para colesterol à base de fenofibrato, civastatina, azetimiba e provocam muita dor muscular. A médica me receitou injeções de procaína para tomar durante 2 meses, 2 por semana. Estou me sentindo muito bem. O senhor conhece esse medicamento? Saberia me informar se é efeito colateral a longo prazo? Aqui está tomando estatina e está tomando ezetimiba. Mas agora o processo é o fenofibrato. Fenofibrato, Tem efeito colateral, sim. Tem efeito, esse eu não tomo. Não, esse é só para os triglicéridos. Agora, outra coisa, seria bom perguntar para a nossa amiga o seguinte, quantos anos você tem? Porque se ela tiver da terceira idade em diante, todo mundo tem alguma dorzinha, isso faz parte do serviço. É aquela pergunta cretina, né? Como é que está a memória dela? Né? Pois é, isso seria outra coisa, para ver a simvastatina. Essa simvastatina é das novas.
Não. É da mais suave, né? A simvastatina é a antiga, é a primeira que você tomava. Aquela Ah, lá do essa passado. é aquela primeira antiga ainda. Não, eu tomei uma que tinha outro nome, mas mais antiga então. Agora, o problema todo aí é saber a idade e a memória, não é isso? Agora aqui, tem exercitado bastante o EV. Desde então percebo meu soma pinicando muito. A outra estava sentindo dor. Essa aqui está sentindo, está pinicando, sai dessa. Mas sinto muito mais após tomar banhos frios pelo excesso de calor no verão. É possível ter repercussão energética por causa do EV? Sim, é lógico que tem. Pois o EV, energia tem que ter. Isso aí faz parte. Agora, essa questão é o seguinte, é preciso ver se você, antes de tomar banho no verão, está fazendo, por exemplo, andando na esteira, caminhando, fazendo algum exercício, algum processo calistênico, às vezes tem. Ao presenciar situações de violência, assaltos, brigas, eu travo e meu coração dispara. É normal esse tipo de reação? Posso encarar simplesmente como sendo covardia? Não. Aí tem uma espécie de uma reação que diz respeito a algum complexo, algum recalque, que está aí uma inculcação que foi feita. Porque se o negócio é à distância, você não tem nada que está disparando o coração ou dando qualquer coisa no cardio-chakra. Ainda mais você sendo homem. Cardio-chakra de homem é testosterônico, é de macho. Então, não tem motivo, tem alguma coisa sua. Precisa de saber. Lembre-se, inculcação, alguma coisa nesse sentido. Tá? Fazendo pressão para esconder alguma coisa que o negócio está querendo assomar, está querendo afluir, aflorar. Entende? Então é preciso de ver o que é. Valdo, que não deu. Vou fazer uma pergunta para a Sandra. Em relação ao humor, na questão do curso intermissivo, o que você acha da ideia da gente ter um padrão que seja nosso, do curso intermissivo, um padrão homeostático nosso, muitas vezes não identificado aqui no intrafísico pelo rolo compressor, pelas imaturidades, às vezes da vida, das ilusões, dos valores e tal. E esse padrão a gente ir em busca, né? A gente tentar identificar o padrão homeostático de referência, que seria um padrão próprio do curso intermissivo, não só do humor, mas também desse bem-estar íntimo que a gente sentia lá. E que muitas vezes a gente, aqui no dia a dia, nas coisas todas, a gente acaba perdendo isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Mais uma vez eu vou lembrar do processo que a gente tem vivido aqui toda quinta-feira da mega euforização. Para mim, isso é o que tem sido mais marcante, né, e que faz essa conexão maior com o curso intermissivo. Acho que se a gente conseguir fazer isso mais no nosso dia a dia, né, fazer essa experiência, não só receber a mega euforização, mas em algum momento, se a gente puder proporcionar a mega euforização para um grupo ou para uma pessoa, eu acho que a gente vai começar a instalar isso no nosso dia a dia. Acho que isso é uma forma da gente pensar. Uma forma de perseguir isso também é através de técnicas, né, de autoconsciência terapia, a pessoa se desenvolver nessa linha quanto também. Mais, assim, sem conflitos, né, a pessoa estiver intimamente tranquilizada, ela vai proporcionar isso, assim, paulatinamente, né, como diz o professor Valdo, ela vai conseguir isso. Mas, assim, onde que ela busca? Tem vou dizer assim, a pessoa tem que ter a abertura de fazer autoprescrições, né? Já que estou falando aqui podemos falar da medicina, esse verbete, por exemplo, para mim é uma autoprescrição, tá? Muitas vezes no meu passado, eu há uns, sei lá, 15, 20 anos atrás, eu era tida como uma pessoa muito sisuda, né, muito brava, né? E aí isso foi melhorando, mas eu sabia que ainda tinha muita coisa para melhorar. E aí eu fui ver aonde que é isso, qual que é o problema, né? Então estudar mais a fundo sobre o humor também ajudou a buscar esse padrão, né? Então eu diria assim que no meu caso pessoal, eu busco esse padrão, eu quero instalar isso no meu dia a dia e eu vejo que é como se fosse uma síndrome. Da mesma forma que você vai tratar uma doença, você não dá para você fazer uma coisa só. Você tem que mudar toda a sua vida para, no final, ter isso como um resultado, né? Então, o humor homeostático, por isso que a gente fala da conscienciometria. Ele é uma resultante de todas as suas ações. Se você tiver tudo mais ou menos equilibrado, a sua vida vai ser bem mais humorada, né? Quer dizer, você não precisa focar
no bom humor. Não. Você foca na autossuperação. Na autossuperação. Isso naturalmente traz o bom humor. Né? Isso, no equilíbrio, na higiene consciencial, Perfeito. que é o seu caso, a gente colocou aqui, então, que você estuda, né, higiene consciencial, quer dizer, tudo isso vai ser uma resultante. Então, se você conquistou o humor homeostático, significa que você já passou por um gargalo, né, vamos dizer assim, mais ou menos. Isso é um caso assim, a pessoa que não entende dessa forma tem um processo de distorção, né, cognitiva, porque ela inverte os papéis, ela quer ir ao fim, na verdade, ela tem que ir pelo meio. Passar por todo o percurso. Uma outra questão que eu ia te falar, você comentou do Pat Adams, eu assisti uma palestra dele em Belo Horizonte. Ah, que legal. Sabe? Foi muito bacana. Ele mostrou vídeos lá dele na Rússia, em hospitais do câncer, as crianças todas tristes, deprimidas, assim, carequinha com o negócio da quimioterapia. E eles filmavam assim, as abordagens da equipe dele com a criança. Então, faziam careta para a criança até ela rir, sabe? Sim. Então, eles buscavam o sorriso da criança. Isso que é a meta deles, né? Por isso que chamam os doutores da alegria. Então, eles vão fazem tudo para a criança, para tentar animar a criança, e eles mostram isso em vídeo. E outra questão que ele trouxe, que eu achei bem interessante, foi uma crítica assim, feroz à medicina americana. Ele falou quase 20 minutos sobre isso, que são as 8-minute appointments, que são as consultas de 8 minutos, que os médicos eles consultam já na defesa. Então, não pergunta muito para não falar muito, sabe? E a interação é toda bloqueada, justamente para não se envolver muito. E que cada médico nos Estados Unidos, eles têm aproximadamente, assim, eles gastam de 30% a 40% só de seguro contra processo judicial. Nossa. Então, isso é uma distorção total da assistência. Né? E ele viaja o mundo inteiro fazendo essa crítica ao processo. Agora, dentro dessas equipes, né, do Pat Adams e do Doutores da Alegria, tem muitos que são médicos de verdade. Não é só equipe, né, porque tem muitos que não são médicos e vão lá justamente como profissionais para fazer esse trabalho, mas tem outros que são médicos mesmo, né? Tem Foz. A gente pode pesquisar aí. No Costa. Eu queria fazer uma pergunta Legal. para o professor Valdo, aqui na sua frente. Como é que é, por exemplo, o humor das consciências? Tipo, enumerador, ele tem alguma coisa de bom humor, assim, de mais... Tem, de vez em quando eles fazem umas coisas que eu não aguento, eu começo a rir. Não tem saída. Tipo... Isso depende, a oportunidade, a situação, do jeito que é, né? Vamos dizer, imperdível. O RM é só isso, né? Mas ele era muito palhaço mesmo. Ele era dos doutores da alegria física, sabe? Às vezes tem disso. Agora eu queria saber, tem gente hoje aqui já da Editares? Tem ninguém, né? Tem? Então depois eu quero, no fim, você fala comigo alguma coisa, que eu queria te pedir uma coisa para você levar para mim. Professor, sobre o processo da megaforização, né? Seguindo a pergunta do Eduardo, a resposta da Sandra, quando o senhor inicia o processo aqui com a gente, eu não fui sorteada ainda, mas vai chegar lá. Todo mundo acha que vai chegar lá, né? Quando o senhor inicia o processo da megaforização, o senhor, em termos de cognição, a sua mente fica vazia, limpa, não existe nenhum tipo de foco? Eu só penso na energia. Eu deixo as energias e começo a controlar o que acontece com a energia. Esqueço tudo. Esqueço que eu existo. Eu só penso no processo de energia. Agora, depois aquilo me empolga, me domina. Que o início é a exteriorização. Agora, se eu não tivesse autocrítica, eu ia continuar. Ia chegar à noite, nós estamos fazendo exteriorização de energia. Mas não posso. Mesmo quando a coisa é boa, você não pode fazer toda a cirurgia e demorar 12 horas. Não pode. Tem que ter limite, tem que estudar muito isso. Tá, e esse limite, como o senhor administra? Como o senhor sabe que chega o momento de parar, até onde? Eu noto, eu tenho a minha sinalética de tudo. A hora que começa, a hora que acaba, meio termo, isso e aquilo, eles falam tudo. Você pode olhar que geralmente os processos vão numa base de 18 a 20 minutos, a maioria deles. Por quê? Por que é que dá sempre certo?
Tem alguém que está cronometrando aí, sabendo como é que é? 18 a 20 os dois ou cada um? Para mim, não é agora. Então o processo é sinalético. Agora, ó, eu sou pau mandado, eu sinto direitinho que eu estou sendo mandado aqui, porque essa não é a minha mega euforização, é a euforização alheia. Estou fazendo para o campo. Até outra coisa. É que eu faço aqui. É uma exteriorização de energia euforizante. Essa euforizante significa terapêutica, de harmonia, de equilíbrio, significa uma opção de coisa. Uhum. A euforização não é fácil. Eu sei que uma condição euforizante não é fácil. Isso não é assim, você não pega ou arranja com facilidade. Isso tem que ser criado com o tempo. Agora, outra coisa, eu não preciso me preparar para nada disso. Eu sou capaz de fazer isso qualquer hora. Mesmo se eu estou cansado, mesmo se eu estiver com febre. O meu negócio era dominar a febre. Isso na década de 60, mais ou menos. Eu achava que com a febre eu tinha que parar com tudo, porque o organismo está reagindo. Então tinha que ver. Aí eu começava a mexer com energia, eu superava aquilo. Uhum. Daí a pouco a febre caía também. Que isso é que eu chamo de mini doença. Porque febre, na verdade, não é bem uma doença, ela é um sintoma, é um sinal que o organismo está reagindo para ver se melhora, que é a fisiologia homeostática atacando a patologia, se defendendo. Agora tem uma porção de coisas assim que melhora. Professor. Por exemplo, tudo isso que seja efeito de alguma coisa mais de dentro, você pode parar o efeito, mas não quer dizer que consertou. Sim. Por exemplo, tem umas coisas do xixi da pessoa que ela sente. Como é que são? Aquele negócio que a pessoa sente. Que ela está com problema na hora de fazer infecções, cistite, infecções. Olha lá, ó, cistite. Uhum. Vamos supor, a cistite, por exemplo, está mostrando que tem alguma coisa mais atrás. Sim. Às vezes pode ser dos rins, alguma coisa. A gente começa a mexer com energia, o processo da sensação negativa da cistite desaparece. Mas não quer dizer que ainda melhorou. Sim. Porque não atacou a nascente, a fonte, a origem, a etiologia, a causa. Uhum. Entende? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Agora, por exemplo, tudo isso que eu mexo com energia, por exemplo, eu estou aqui. Então, eu sempre gosto, né, de olhar assim e depois eu faço isso. Você sentiu? Sim. Agora veja, isso é o início do começo, do princípio da situação. Daqui é que o negócio começa a se ampliar. Agora, por exemplo, na hora que eu estou aí, que vou instalar o campo ali, eu só penso nisso. Aí eu dou tudo que eu tenho. Na hora que eu dou tudo que eu tenho, isso tudo é potencializado. E fica aí, muda tudo. Daí a pouco, então, vem como se fosse um aparelho, que fica montado em mim. É aí que entra o self para microchip. Então, por exemplo, aqui vem tom, 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 tom. Agora, esse torrão que vem aí dentro da minha cabeça, esse barulho, ele é que comanda. Tem uma hora que diminui. Então, é para parar ou tem alguma coisa. Entende como é que é? Eu viro uma máquina. Então, nós somos uma máquina energética, antes de mais nada. E isso é feito pelo energossoma. Professor, nos seus tratamentos com os pacientes, o senhor utilizava já essa técnica da mega euforização? O senhor tem trazido mais? Conforme o caso, eu colocava as mãos na pessoa de qualquer maneira. Lá no Espiritismo era a pôr as mãos na cabeça, a oposição de mãos, a posição. Uhum. Entende? Que é o reiki, esse troço todo que eles fazem. Sim. Agora lá eu fazia de tudo quanto era jeito. Agora o padrão é completamente diferente. Uma coisa é uma simples exteriorização, outra coisa é uma geral, de fora a fora. Uma geral. Não, aí entram os processos mais sérios. A hora que você faz o arco voltaico, vamos dizer, itaipúnico, você coloca 21, você está entendendo? 21 dínamos, as turbinas dínamos, tudo de uma vez, ao mesmo tempo. Esse é o itaipúnico.
Isso é uma coisa que não está aí naquela listagem. Meus negócios têm público. Eu, às vezes, falo isso. As 21 turbinas de Itaipu. Seu Itaipu. Agora, você entendeu isso aí? Entendi. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, essa condição de bem-estar eu tenho disponível, não tem fiscal, não pago imposto, ninguém precisa ficar sabendo. Então, por exemplo, eu me dou muito bem comigo. Você entende bem o que significa isso? Então, por exemplo, eu tenho muita pena daquela pessoa que não se gosta. Entende? Que ela quer sumir de si mesma. Ontem mesmo eu estava conversando com a pessoa que falou isso, na hora lá. Você lembra? Você ouviu a pessoa falar. Quer dizer, eu tenho muita pena desse povo. Isso é uma condição bem clara da falta, da euforização e da energia. É a pessoa que não se sente bem consigo mesmo. A pessoa que quer assumir. Agora, para que se tenha condições de chegar num processo desse padrão, assim, que até o pessoal já deve ter perguntado. O problema é estado vibracional. Começa as com autossuperações. 20 vezes por dia. Sim, sim, sim. Outra coisa, a hora que passa um gargalo, a pessoa, você não precisa falar mais nada com ela. O estado vibracional vai tomar conta dela. No início, ela procura saber o que é isso, até tomar conta do estado vibracional. Depois, o estado vibracional toma conta dela. Muda, reverte a posição. Isso é um fato. Agora, eu já tenho essa reversão, já rapazinho, há muito tempo. Quando o senhor fala em tomar conta... Por exemplo, quando eu tive o acidente e que de uma hora para outra eu voltei para o corpo, eu notei que eu estava cheio de energia. Aí eu passei todas as ações, todos os meus papéis, a documentação, todo para o outro procurador. E entrei em coma. Passei uma semana em coma. Mas já entrei em coma. Bem, você está entendendo? Vê se me entende. O corpo, a hora, uma semana depois, tinha 56 escoriações no meu corpo. Por isso que eu sou cheio de cicatriz, tudo quanto é lado, uma coisa pequena, grande, tudo quanto é jeito, na testa, todo lado, nariz, tudo eu tenho. Se a pessoa for olhar, ela vai ver. Olha aqui, olha aqui o tamanho disso. O que não foi aqui? Entende? E assim é por todo lado. Dedo, perna, as costas, cabeça, pescoço. Então é muito interessante a gente ver isso. Isso é uma demonstração do seu humor homeostático, né, professor? É. Que aí, independente da situação, o senhor estava tranquilo, encarando tudo numa Agora, boa. o processo todo, a gente tem que dar valor para isso. Quer dizer, o problema nosso é um só. Mantenha a sua homeostase. Se você consegue manter isso, sua vida toda só pode melhorar. Ou melhor, ela já está melhor. Então, ela vai melhorar. Entende como é que é? Então, só pode melhorar. Agora, tem que ter noção disso. Essa noção tem que ser bem clara. Agora aqui, para você, para a professora Sandra, na página 41, em Crescendologia, primeira linha, pode comentar sobre o crescendo, sorriso no olhar, abertismo consciencial? Esse crescendo aqui tem a ver com o abertismo que a pessoa dá a partir dos olhos. Então, a pessoa, quando ela chega, ela te cumprimenta com o olhar, né? Então, ela não precisa falar nada, o olhar já disse tudo, e ela te abraça com os olhos, te abraça com as energias, mas a partir do olhar. Então, ela já mostra, assim como tem aquela que... E tem aquela pessoa que, quando ela sorri, ela fecha os olhos. Esse é outro caso. Tinha um senhor aqui esses dias, essa semana passada, ele não está aqui mais, aí já viajou, que ele sorria e fechava os olhos. E o olho está sorrindo, eu falei assim, né? não, vamos ver se você sorri sem fechar os olhos. Ele não conseguia. Não conseguia. Ele começou, daí a pouco ele começou a gargalhar, a hora que eu estava falando, ele fechava tudo, acabou, fechou tudo. Da mesma forma que tem aquelas pessoas... músculos aqui. Sim. E aí a pessoa fica até mais simpática, né? Quando fica não, assim. Ele era bacaninha. É simpático. E da mesma... Nosso amigo. Ele não está aí. Não está aí. Mas olha, outra para você. Tá. É a mesma pessoa. É a Nina Rosa que está perguntando. Nina Rosa. Na página 42, em Perfilologia.
Poderia falar sobre sua escolha em inserir na masculinologia e feminologia, a última linha, a condição de o ou a apoiante? Apoiante. Por quê? Foi colocado ali justamente porque uma pessoa bem-humorada, ela reforça a autoestima da outra pessoa. Então, isso é uma forma de apoiar o outro, né? Então, isso seria por esse motivo, né? Que o apoiante é aquela consciência que, com a sua presença e seu bom humor, e esse sorriso no olhar, esse abertismo, ele acaba criando essa empatia e fazendo com que os lados positivos da pessoa, né, os trafores, né, ela amplia os trafores da pessoa e ela fica mais com a autoestima maior, fica mais segura. Por isso que ela tem essa condição, né? Aqui outra pergunta. Tenho feito força para atingir a projeção lúcida, mas nunca tive nenhuma. Estou avançando no processo das energias. Consigo sentir a presença das energias de diferentes formas e em diferentes locais, depois que adotei a técnica de fazer no mínimo 20 EVs. Mas tenho percebido que o meu maior travão é não entender e não conseguir dar passividade ativa. Parece que estou sempre dando comandos mentais. Existe alguma técnica, alguma dica que possa me ajudar? Olha, o negócio é abrir mão, não tem outro jeito. Quem está falando aqui é uma senhora, não é um homem, não. Uma senhora, então por aí vocês verem. Você é mãe superprotetora? Né? Era o caso de perguntar, tem que saber, né, o nível de mando da pessoa. Outra, quais as repercussões positivas e negativas com a ressoma dos amparadores do pandeiro? Meus filhos nasceram em 83, 84 e 87. Entrei em depressão em 85, no ano que comecei a fumar e tive vários desvios. Poderia comentar? Olha, aí tem que examinar isso tudo, anotar e ver o que é. É uma sua amiga que está escrevendo aqui. Aí tem que examinar, né? O que é que se passa? Agora, o meu negócio de 85, a gente fechou porque eu ia começar a publicar as obras em 86. Outra, no final do curso Evoluciólogos, em 2006, disponível no YouTube, o senhor comenta o seguinte: o rico evolutivo ri à toa. Sempre fui, mais uma, tá vendo? Sempre fui uma pessoa sorridente e bem-humorada, mas percebo que isso incomoda certas pessoas. Por outro lado, também agrada a outras. Hoje foi comentado sobre o bobo alegre. Poderia aprofundar a ideia sobre as semelhanças, diferenças e demais considerações pertinentes sobre o rico evolutivo ri à toa, a pessoa sorridente e o bobo alegre? Como saber com quais desses itens a pessoa se enquadra? Olha, o rico evolutivo ri à toa, ele ri à toa porque dentro dele ele está sempre rindo, ele está bem, ele está dentro da, vamos dizer, atmosfera do holopensene, da mega euforização permanente. Agora, a pessoa sorridente é aquela que sabe sorrir na hora certa, porque às vezes o seu sorriso ele pode ser deprimente para as outras pessoas, ele pode criar constrangimento alheio. Então isso tem que ser evitado. A gente não deve estar sorrindo em qualquer lugar. Você já pensou? Você vai lá na hora que estão enterrando uma pessoa, todo mundo chorando, e você começa... Como é que vai ser? Não é esquisitinho? Então a gente tem que estar escolhendo isso. Eu vou dar uma do Procópio aqui. Tá certo? Agora, a terceira, o bobo alegre. O bobo alegre é aquele que vive alegre, sorrindo ou gargalhando, ou pelo menos sendo sorridente, sem pé nem cabeça, a qualquer hora, de qualquer modo, de qualquer jeito. Ele é chamado também de bobo da corte. Isso tudo acontece nas reuniões de família. Então, pensa bem que tem 3 posições bem diferentes. Observa bem. Agora para você, para a professora Sandra. De que forma a consciência desenvolve o humor homeostático através da multiexistencialidade? Você acha que a alegria íntima manifestada pela consciência tem relação com o completismo existencial? Quem está falando é a Ana Paula Lage, da Austrália. Olha, sai dessa. Ana,
Boa pergunta, né? Eu acho que quando a pessoa, se ela tem hoje, né, essa conquista do humor homeostático, eu acho que realmente é uma soma de todas as vidas anteriores. Eu acho que você não conquista isso de uma hora para outra. Que o equilíbrio da consciência é uma soma de vários equilíbrios internos e multi-existenciais. Então, acho que é como a gente falou anteriormente, né? É um sensor autoconscienciométrico. E se a pessoa pensar nas suas conquistas, acho que uma forma também dela melhorar o humor é pensar nas suas conquistas evolutivas, fazer um inventário de conquistas evolutivas a cada ano, a cada período, para ela saber como que ela vem, vamos dizer assim, trabalhando e vamos dizer assim, de alguma maneira ficar feliz com ela mesma, né? E se ela lembrar de vidas passadas, de as conquistas das vidas passadas, eu acho que ela vai ficar mais feliz ainda, né? Então, acho que é um composto realmente de um conjunto de complexos, né? E o que ela tem, assim, valorizar o que ela tem hoje. Se ela não está lembrando de outras vidas, valoriza o que tem hoje, faz esse relatório, né? Eu, por exemplo, faço isso. Eu tenho uma pasta de realizações e conquistas pessoais que eu coloco lá de caso pensado, que eu sei que aquilo vai levantar meu ânimo e aquilo são conquistas, né, que eu estou buscando, e isso vai me ajudar a ficar mais equilibrada. Eu acho que isso aí realmente faz parte a pessoa fazer essa autopesquisa e esse inventário. Sandra, aqui na página 41, Interaciologia, a primeira interação, como que ocorre isso? Você poderia falar? A interação, racionalidade e bom humor. Nesse caso aqui, tem a ver também com a pessoa ter uma visão de conjunto, né, de tudo que acontece ao seu redor, ela raciocinar a respeito e tirar o melhor daquilo, né, naquela situação evolutiva. Então, é ter o prisma mais positivo, né, na hora de fazer uma avaliação do contexto. E isso ela vem também, ela racionaliza, né, ela usa o seu racional, né, a sua razão, para fazer a avaliação do contexto. Acho que é nesse sentido aqui que tem essa interação, né, da racionalidade e bom humor. Porque, às vezes, a pessoa também, tem muitas pessoas que ficam racionalizando, mas querendo puxar, né, a razão para si mesmo. Né? Não, eu tenho razão nisso, aí fica bravo, fica mal-humorado. Tem toda a razão do mundo, mas só que está estragando tudo, está estragando o ambiente, não está deixando o clima, né, organizacional. O problema da pessoa é não ser aquela pessoa, que ele perde um amigo, mas não deixa de fazer piada. Esse é que é o erro. E, às vezes, a pessoa tem lá toda a razão do mundo, ela pensou exatamente em todos os detalhes do erro, né, que está acontecendo, e ela não tratou isso de maneira a ser melhor para a maioria. Né? Então, a racionalidade voltada para o ambiente, né, para a manutenção do clima, né, do ambiente e das pessoas. Né? Eu acho que é isso que essa interação quer dizer. Agora, Pode... Posso só fazer uma pergunta para o Valdo, aproveitando? Valdo, você comenta que você escreveu há um tempo atrás um livro sobre humor. Sim. Isso daí você não pretende publicar, pelo menos uma parte? Não, eu acabei com ele. Você chegou a acabar com ele? Por quê? Muitas das coisas é isso que nós estamos falando aqui. Eu canalizei tudo para o processo dos ganchos didáticos. Foi por isso que eu escrevi o livro. O livro tinha 200 páginas. 200 páginas. Mas não valeria a pena publicar? Só de texto meu. Só coisa minha. Não, eu achei que não devia, porque o processo todo é levar para a didática. Por exemplo, esse verbete que eu vou fazer é a síntese disso. Mas nesse livro você colocava técnicas? O que continha realmente o livro? Não, havia muitos fatos óbvios da vida do ponto de vista jocoso. Então, todas as considerações, ideias, palavras, princípios, etc., jocosos, mas de humor nobre. Você está entendendo? De alto nível. Agora, isso eu fui fazendo através dos anos. Agora, isso me deu, por isso que é que eu tenho esse, vamos dizer, fair play. Você veja bem, a gente começou a falar aí na mesma hora, conversando na hora do almoço, vocês arranjaram 50 expressões que eu falo. A maioria delas tem humor na história, de algum modo. Tudo é por causa disso. Agora, meu livro tinha 200 páginas. Essa noite eu estava pensando nisso. Mas também tinha piada, você chegou a
escrever? Não, algumas são coisas? anedotas, né? O processo da anedota em si, mas não a piada. O processo não tinha. Por exemplo, isso que eu estou colocando aqui, tem mais piada do que outra. Por exemplo, aquela. Há certas situações na vida em que, em qualquer posição que você se coloca, você estará com o traseiro de fora. Isso é técnica lá do Dr. Medina Celi. Isso aí não tinha lá. Você está entendendo? Eu vou colocar no verbete. Isso aí é uma coisa importante, que é aquilo que a pessoa pensa que ela... Tem certas condições que não tem jeito. A pessoa tem que assumir aquele momento evolutivo. Não tem, mesmo que seja desagradável, não tem saída. Ela está encantoada. Entende? Até um certo ponto, é o processo da pessoa que é o réu, e outra coisa mais sutil, da pessoa que depõe, o depoente, aquele que é a testemunha, que vai falar na hora lá, põe a mão na Bíblia lá para falar só a verdade, está sob juramento. Aquilo ali é importante, entende? Aquela hora, ele não tem jeito de fugir da pergunta que vai aparecer. É justamente isso que o doutor Medina Celi falava. Há certas situações da vida em que, 2 pontos, entende? Não tem jeito. Sobre a simvastatina e fenofibrato, que estou tomando, complemento suas perguntas. Tenho 60 anos. Entendeu, nossa amiga? Não está aí, não. Faço musculação e 1 hora de esteira diariamente. Minha memória é boa. Esses remédios que tomo para colesterol e triglicerídeos são danosos à memória? Não, é só a simvastatina. Agora, se sim, o senhor poderia me indicar algum substituto? Não resido no momento em Foz. Seria bom, mas se você aparecer por aqui, conversar com o doutor Eduardo, para ele ver, tem que trazer os seus remédios todos e ele fazer um balanço da sua farmacologia, ver como é que fica para mudar. Pode mudar o simvastatina, se for o caso. Agora, se a sua memória está boa, tudo ok. Agora, a sua idade já mostra que você está caminhando para a terceira idade. Mais 5 anos, você está na terceira idade. Agora, o que deve estar fazendo bem para você é que você faz esteira diariamente. Isso aí desintoxica, faz a pessoa transpirar, ajuda demais. Outra, no exemplarinho, página 43, a autora cita o filme Patch Adams. Segundo algumas pesquisas, o personagem era bipolar, muitas vezes extrapolando de forma eufórica. De que maneira adquirir esse humor homeostático, equilíbrio e maturidade? É uma psicóloga que está falando aqui também. A gente coloca aqui a bipolaridade como antonímia, né, justamente do bom humor. Agora, a gente colocou o exemplarismo, né, o médico Patch Adams, pelo trabalho, pela prestação, né, de serviço que ele faz para a comunidade e o resultado disso. Não foi aqui analisado a pessoa dele e o temperamento dele, né? Agora, o que mostra aqui é que ele mesmo, né, na verdade, ele teve depressão e ele mesmo se internou, né, para poder se tratar, teve uma atitude até positiva, né, que a maioria não faz isso, e depois, lá naquele local do tratamento, é que ele resolveu fazer isso. Ele descobriu, dentro desse manicômio, né, que ele estava praticamente, que era melhor tratar as pessoas, né, com bom humor do que com um ambiente depressivo, né. Então, aquilo, de alguma maneira, foi uma autossuperação dele, né. Agora, provavelmente deve ter ficado algum resquício, né, desse período, né, das situações que ele viveu na vida dele. Agora, o final da pergunta, o que ela fala, professor? De que maneira adquirir esse humor homeostático, equilíbrio e maturidade? Eu acho que o verbete, a ideia dele, principalmente a fatologia, né, seria uma espécie de indicação para a pessoa, né? Se ela conseguir colocar em prática, né, todos esses itens aqui da fatologia e da parafatologia, eu acho que seria a forma dela conquistar isso, né? Mas é aquilo que a gente conversou com o Eduardo anteriormente, né, naquela pergunta que ele fez. A pessoa não vai buscar o humor pelo humor, mas por tudo que ela faz na vida, né, que equilibra ela mesma, né, e não só para ela mesma, mas em função dos outros. Tanto é que a gente coloca no final da fatologia o ato de não pedir mais para si. Quer dizer, isso
é o máximo de equilíbrio da pessoa, né? Ela já tem ali uma condição mais madura, por isso que o verbete também é dentro da holomaturologia, né? Que não é só questão de convívio, né? Como a gente está colocando aqui bastante relação com convivialidade, mas também principalmente com a homeostase, né? Sandra, você tem um trabalho na revista Consciência, acho que é TENEPS Pensene, né? Sim. E lá você aborda a questão do bom humor. E eu sei que também você está escrevendo um livro dentro da área do parapsiquismo. Então, eu queria saber como é que você vê a interação com a multidimensionalidade enquanto um fator também coadjutor na questão do bom humor, principalmente assim de quem fez curso intermissivo, né? Ligado a esse tipo de assunto. Nesse artigo eu abordei ali, também a gente apresentou, acho que foi ano passado, no fórum da TENEPS, a superação de um padrão de pensamento catastrófico que eu tinha, né? Então eu percebi essa condição de como que isso me atrapalhava dentro do processo da TENEPS. Então, na verdade, foi uma indicação do próprio amparador, dizendo o quanto que eu gastava de energia, né? Então, eu gastava quase que 30% das minhas energias com esse pensamento catastrófico em relação às coisas. Aí eu fiz uma relação na época que tinha relação com a TPM, com uma série de coisas, e comecei a trabalhar em função disso, né? E melhorou. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não tenho mais TPM. E isso foi, acho que, o resultado dessa condição, né? De pensar mais que assim, o que eu posso manter da minha autopensenidade mais positiva em função da interassistência. Porque cada vez que eu pensava patologicamente, ia influenciar nos meus assistidos. Então, acho que esse pensamento ajudou bastante nessa superação, né, vamos dizer assim, desse tipo de pensamento. E quanto pesava no ambiente, né, pensar dessa forma, né? Acho que isso também ajudou. Uma coisa engraçada é que as pessoas, elas se acostumam com as nossas reações. Se você muda aquela reação, o povo procura identificar e dar o diagnóstico da sua situação. Faz alguns anos, lá na tertúlia que a gente fazia lá no salão, junto do refeitório, eu tive que falar durante mais de hora, no fim da tertúlia, sobre uns assuntos muito sérios extrafísicos. Então, aquilo envolvia o processo do futuro, do passado, do presente, dessa dimensão e da outra. E coisa muito séria, o povo tudo só ouvindo ali quieto. Acabou a tertúlia, etc., o povo vai sair e tal. Uma senhora chegou para mim e falou assim: eu achei que o senhor hoje está muito nostálgico. Eu comecei a rir na cara dela, falei assim, ó, parece que você não entendeu nada. Ela chegou lá porque queria ver as coisas que eu ia falar, alguma coisa muito cômica ou humorística. Como eu saí do negócio para falar umas coisas muito sérias, eu fiquei nostálgico, estava saudosista. Eu achei que você está muito saudosista hoje. Você lembra disso? Eu contei logo em seguida, falei assim, ó, sai dessa. Se a gente fala sério, o povo vai achar que você está com nostalgia ou saudosismo. Em relação a isso, porque professor, já acostumaram comigo, com o meu temperamento aberto. Entende como é que é? Então, em relação a isso, a gente até saiu, umas 2 semanas atrás, essa condição, eu e mais uma professora, lá na Conscius, né, que a gente está fazendo o curso da conscienciometria, fundamentos, do nosso perfil de seriedade, né, tanto eu como a outra professora, né. E aí nós fomos ver que, no passado, isso para nós era um impedidor, porque a gente carregava nas tintas. Aí, tirando um pouco, né, desse carregar nas tintas, essa seriedade se torna uma coisa positiva. Porque uma pessoa mais séria, em momentos adequados, ela se torna uma pessoa mais confiante. Então, as pessoas têm mais confiança nela, ela pode ter muito mais... E o problema é que, com o passar do tempo, se a pessoa fixa com aquilo, ela se torna carranca. Sim. Ela entra no carrancismo, aí piora. Então, acho que assim, agora a nossa ideia, e eu acho que o caminho é esse, é você ter uma seriedade, mas com abertismo. Você ter momentos sérios... Agora, ó, você deu bem a síntese disso. Um sorriso é a distância mais curta entre 2 pessoas. Sim. Bacana essa frase. Muito boa. Sandra, Pode na falar. página 43, o item 3, criatividade.
A captação de neoideias. Poderia aprofundar? Aonde que é? Desculpa, página 43, o 3, criatividade. Ah, tá. Como que influencia o bom humor na captação de neoideias? Então, a criatividade, na verdade, para você ter criatividade, você precisa ter bom humor. Né? Então, na verdade, é um resultante. A pessoa que é muito rígida, muito inflexível, geralmente tem pouca criatividade. Né? Então, a pessoa, para criar, ela precisa ter um relax mental, precisa ter uma forma mais leve, né, de pensar nas coisas. Então, isso ajuda, né, na captação de neoideias, ou seja, a pessoa fica com um abertismo maior. Então, você vai ver que muitas pessoas... agora, a gente vê que a criatividade não é só do lado artístico. Né? Muitos falam, não, positiva, a maioria dos né? artistas, né, então só tem, então essas pessoas todas, né, são bem-humoradas, é tudo artista. Não, a gente sabe que também a criatividade do lado científico, né, ela pode ser muito útil e a pessoa pode ser bem-humorada mesmo no lado científico, né? Então, dessa forma, pensar mais leve, né, vamos dizer assim, e isso vai aumentar, vai melhorar a sua criatividade e a captação de neoideias também. Porque você acabou explicando, porque eu queria saber qual é o limite, né? Que a gente sabe que é da arte, né, da criatividade e o processo daí mental. Sim. Quem é que está com o microfone? Bom, o professor Valdo sempre fala assim, que se a pessoa está insatisfeita com aquilo que ela está fazendo, deve mudar, né? A gente estava até aqui lembrando a frase que ele usa. Não, eu falo também, se a sua vida está ótima demais, você está perdendo a vida. Também fala isso. Eu queria saber, assim, se o bom humor, a mensuração daquele bom humor já conquistado, poderia ser, em alguns momentos, um indicador da PROEX, entendeu? Então, vamos supor, a pessoa já conseguiu X de bom humor. Se aquele bom humor começa a ficar afetado por alguma coisa, se isso seria algum tipo de uma bússola consciencial, ou de uma reciclagem, ou de que a pessoa está se desviando do caminho. Eu acho que pode ser sim, até o Lógico, se quiser depois complementar, que quanto mais a pessoa se sente no caminho, ela tem uma certeza íntima, e até o próprio parapsiquismo dela mostra isso, com as confirmações, com uma série de coisas, ela se sente mais feliz com isso. É um autocontentamento que não precisa nem falar para as outras pessoas. Né? Ela sente que ela tem aqueles fatos que estão orientando, e ela está percebendo que tem várias informações que estão confirmando o seu caminho dentro da PROEX. Isso deixa a pessoa muito mais tranquila, mais pacífica, né? Aí, se realmente acontece da pessoa passar por um período, ou ela lembrar de um período que ela não estava assim, realmente pode ser um indicador de que ela esteja falhando ou acumulando tarefas. Normalmente acontece isso, a pessoa começa a ficar eufórica, né? Ela se sente bem na PROEX, aí ela começa a querer abraçar o mundo, e aí ela começa a se intoxicar. Aí pode ser que passe por essa condição de baixa, né, desse humor. Pode ser que aconteça isso. Sandra, só para complementar aqui dentro disso, o que a gente vê é a questão do diagnóstico até da realização da PROEX, fazendo um paralelo com um diagnóstico dentro da medicina ou da própria psicologia, a gente deve considerar aquele sinal junto com outros, né? Às vezes somente aquele sinal é difícil de você dar o diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, na hora que a pessoa está na execução da PROEX, num tempo maior, isso vai ter como decorrência um bom humor, uma satisfação íntima. Então, nós temos indicadores subjetivos e indicadores também objetivos, alguns resultados que a pessoa pode ter. E dentro desses indicadores subjetivos, a gente pode até dividir em 2 pontos. Um é a questão mais do psicossoma, que vai envolver aí a questão do bom humor, e outros são questões mais racionais também que a pessoa vai considerar. Por quê? A pessoa pode ter um bom humor também devido a uma automimese negativa, quer dizer, ela está em algo que ela sempre gostou, está satisfazendo, ela está se sentindo bem, só que é o patológico. Então tem essa outra variável. Então tem que ser num somatório para que a pessoa realmente possa chegar. Agora, um aspecto que a gente coloca que é importante nisso daí, é que muita gente, devido à condição de ranço religioso, sobretudo, tem às vezes uma ideia da PROEX como aquilo que é uma cruz que ela tem que carregar e tal. E aí a gente sempre coloca, né? PROEX é motivação, não é condenação. Então,
realmente, a pessoa tem que estar motivada, tem que estar satisfeita. Um ponto que ela pode pensar é o seguinte, ela vai mexer no livro dela. Aquilo tem que ser algo prazeroso, ela tem que até cuidar para não ficar o tempo todo só com o livro, porque ela tem que fazer outras coisas. Agora, aquela pessoa que vai fazer o livro, ai, que saco, eu tenho que fazer agora meu livro. Isso aí está totalmente errado, tem alguma coisa. Então, isso serve de indicador também. Pode falar, Marilsa. Oi. É o seguinte, dentro da sugestão que você faz da profilaxia da TPM através do cuidado do soma, do holossoma em geral, eu queria saber se você fez alguma auto-heteropesquisa em relação aos trabalhos energéticos, ou alguma técnica que você tenha adquirido para trabalhar com esses processos. Pode falar. Processos bem físicos, né, da química do corpo, dos hormônios. Eu passei por uma pesquisa, né, eu fui cobaia de uma pesquisa de mestrado da professora Fabiana de Carvalho, e ela me ajudou muito. Ela me ajudou a fazer um diagnóstico nessa questão, ela trabalhou com processo de acupuntura, tudo, e foi assim bem interessante para fazer, porque eu fui obrigada a fazer relatórios diários durante meses sobre a TPM. Então, o fato de conhecer melhor todo o processo me ajudou nessa superação. E o equilíbrio disso, né? Então, eu vi que eram vários setores do soma que eram afetados, e aí comecei a cuidar dessas partes, né, e buscar realmente esse equilíbrio, né? Então, o fato de você saber que não é a TPM que está fazendo mal para você, mas você que não sabe lidar com a questão toda, isso também me acalmou. Quer dizer, eu me senti dominando o processo, né, vamos dizer assim. Muito bom. E acho que está tudo dominado. Mas você, nesse período, junto com a acupuntura, você intensificou seus trabalhos energéticos? Eu acho que houve um desbloqueio somático de algumas partes que deviam estar bloqueadas, né? Algumas questões, porque a acupuntura ela faz isso, né? Às vezes questões milenares, sabe lá quanto tempo devia estar aquela energia ali, que às vezes com muito EV você não consegue, pelo menos eu acho que eu não consegui ali, né? E que ajudou, né? E acho que é todo um composto, né? Mas agora a manutenção é com a gente, né? Então, isso. Acho que é esse que é o caso. Mas essa foi a minha experiência, né? O processo da saúde mental é muito importante nesses casos, né? Sim. Fazer esse acompanhamento. Obrigada. De nada. Pode falar, Fábio. Pode falar, Fábio. Você mencionou a questão do pensamento catastrófico. Eu queria te fazer uma pergunta sobre uma pessoa que eu estou pesquisando. É o seguinte, uma pessoa bem-humorada, 95% das vezes bem tranquila, porém é uma pessoa que às vezes ela tem uns comentários que puxam para esse pensamento catastrófico. E são comentários assim que, em cima do lance, destroem quem está na frente. Né? Depois passa, 10 minutos passou, a pessoa nem se lembra por que fez ou qual é a relação. Então, como é que a gente faz para fazer uma análise, um cotejo e explicar a situação para que a pessoa consiga entender? Porque parece que ela pluga em alguma coisa, faz o comentário, depois despluga. Se você tem intimidade com essa pessoa, o negócio é abrir o jogo, né? Abre o jogo e mostra para ela a situação. Agora, pode ser também o quê? Um vício, né, que ela já vem trazendo de muito tempo, um vício errado de pensamento, um pato pensando viciante, e que ela, de alguma forma, tem essa é uma espécie de satisfação malévola também, porque se ela termina faz uma tragédia, vamos dizer assim, de uma situação, é uma espécie de satisfação malévola, e também pode ser que tenha companhias extrafísicas que ela tenha que estão ajudando nisso, né? Então precisa fazer todo um composto aí de ela se autoconscientizar disso e ela ver o quanto que isso pode estar pesando, né, nas próprias energias, e também essa afinidade com a baratrosfera, né, vamos dizer assim, porque isso é um gancho, né? Ela está ali, é uma porta que ela tem com a baratrosfera. É isso que ela quer, né? Ela quer manter isso por quanto tempo, né? Então, de repente, falar essas coisas para ela pensar, né? Vou fazer isso. Agora, me fala uma coisa. Você monitorou esse seu pensamento catastrófico para ele ir modificando? Monitorei durante meses. Como é que você Isso, na revista Consciência tem esse artigo, só que eu não lembro qual que é o número. É do Fórum da TENEPS do ano passado. Tá. Não, do retrasado. É do retrasado. Qual é o título?
Isso. Colocar o nome do autor, vão aparecer os artigos. É o Então- artigo do Tenepso Pensene. Tenepso Pensene, Tá? E ali tem a questão toda. Mas eu fiz um monitoramento durante alguns meses, né, para identificar esses padrões. pensenes e eliminar isso. Trazer lucidez, né? Sim. Tá, ok, obrigada. Quem é que está com o micrófono? Pode falar aí. Valdo, há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, você tinha comentado a questão de que você passou perto de ter um processo epilético, mas o seu irmão não, né? Que ele acabou entrando. Qual foi o seu traço-força assim, que permitiu isso? Ou qual foi a condição característica mais significativa nesse processo da Parapsiquismo. profilaxia? O parapsiquismo fez eu libertar do processo. Uma coisa muito estranha que tem, pensa bem. Eu nasci antes do meu irmão. Então, o que se passa? A fábrica do processo biológico da minha mãe estava fechada praticamente há 12 anos, 11 para 12 anos. Então, isso tudo há uma hipotrofia, tudo em gruvinha, vai para dentro. Então, tudo que estava acontecendo ali era como se fizesse uma ressurreição. Estava fazendo exumação do renascimento. E outra coisa, eu vim em primeiro lugar. Então, é lógico, aquilo criou problema, eles tiveram que me tirar lá no tapa. Me quebrou a cabeça toda. Agora, veja, quebrou a minha cabeça, alterou os negócios todos, eu tenho marca até hoje, chorei durante 11 meses, segundo a minha mãe, aquele negócio todo. Isso fez com que eu me avivasse, ficasse mais maduro, atilado, mais lúcido. Com 3 anos eu comecei a ter retrocognição, mas de muita positividade. Eu já sabia o que era daqui e o que não era daqui. E aquilo foi vindo. Então, com isso, eu acho que eu fiz a melhoria. Agora veja, eu tive outra coisa. Logo que eu nasci, eu tive pneumonia dupla nos 2 pulmões. Recém-nascido quase sempre vai embora quando acontece um negócio desse. Agora, minha mãe, o leite acabou. Ela arranjou 2 amas de leite e uma era muito forte. Aquilo também deve ter me ajudado na sobrevivência. Então, essas são as coisas. Agora, o meu irmão, ele veio depois. O caminho já estava aberto, já não estava tão ruim igual que era antes. Toda a máquina já estava funcionando. Você está entendendo? De novo. No entanto, aquilo afetou a cabeça dele, que foi o caso comigo, afetou rachando a cabeça. Com ele, houve alguma coisa que pegou um processo da vista com a cabeça. Deve ter atingiu alguma parte neurológica que criou a epilepsia, praticamente desde que ele foi crescendo, já na infância, ele já mostrou. Então o negócio deve ter sido do parto. Entendeu? Agora, o que se passa? Eu, vamos dizer, vivendo e desenvolvendo junto com meu irmão, ele tinha muita confiança em mim, meu irmão, nas coisas. Eu sendo mais velho, eu era mais velho que ele, 4 anos. Então, o que se passa com essa situação? Eu via aquele processo dele e tinha muita pena daquilo. E queria saber como é que era. Aí eu descobri o negócio do processo do parapsiquismo para poder saber como é que era. Não, vamos mexer então com o epilético, para ver o que ele sente. Agora, eu só consegui isso depois que meu irmão já estava grande, eu também. Eu não consegui isso muito cedo. Eu já tinha ali 20 e tantos anos na ocasião. Ainda não tinha 30, mas já tinha mais de 20. Aí eu comecei a ver. E vinha aquelas consciências, aí é que eu vi o negócio, como era terrível, devido ao processo da aura. Hoje, por sinal, essa semana, ontem, anteontem, saiu uma revista aí, que está falando sobre epilepsia. Muito interessante, as descobertas que eles estão fazendo agora, recentes, sobre a epilepsia. Que a epilepsia é muito mais complexa do que se fala. Agora, o que é engraçado, é que eu já falava isso, devido ao processo das sessões de desobsessão, que eu recebi os epiléticos. Eu sentia como era o processo da aura.
Aquilo era uma coisa absurda, de, vamos dizer, de infelicidade íntima. Você está entendendo? Aquela condição. Agora, a gente nota direitinho que a aura negativa, ela se estabelece em cima de um estigma secular, que já aconteceu há muito tempo. E aquilo, então, é que fixa aquela infelicidade, aquela condição de mal-estar, de desconforto, sem saída, sem solução para a pessoa. É uma angústia ou uma amargura sem saída. É típica da baratosfera. Que a baratosfera é isso. Entende? Agora, eu vejo o seguinte, o que me ajudou, pensando nisso tudo, já naquela ocasião eu já tinha ideia disso, por isso que eu fui fazer as sessões. Então, por exemplo, vinham os amparadores, traziam para mim uma consciência que tinha dessomado dentro da crise gramal de epilepsia. E ela estava bem perturbada. Aquilo às vezes vinha para mim às 10 horas da manhã. Eu só tinha a reunião às 8 da noite para fazer o desassédio daquela consciência. Então, a hora que chegava, eu deixava ela chegar, diminuía minhas atividades e começava a observar o que eu podia. Começava a usar encapsulamento, essa coisa toda. Até que chegava lá para fazer o exaurimento, para melhorar o negócio à noite. Agora, eu fiz isso com várias consciências. Com isso, eu fazia a rememoração da retrocognição daquela consciência. E, às vezes, lembrava de tudo, como é que era a situação toda. Agora, com a consciência total dessa história. Agora, não era fácil. Geralmente, essas reuniões eram na quarta-feira, eu diminuía meu atendimento, minhas atividades com calma. E outra coisa, a hora que eu conseguia encapsular, junto com os aparadores da consciência, eu carregava comigo como se ela fosse gêmea comigo, siamesa. Aonde eu ia, estava comigo. Então eu não saía muito, ficava quieto. Agora, eu trabalhei alguns meses nessa história. Isso foi mais ou menos na década de... mais ou menos em 59. 1959. Eu trabalhei alguns meses. Aí eu tive uma noção da história toda, como é que era. Então, comecei a entender o que é isso que chama ausência. Que todo mundo que desenvolve parapsiquismo, às vezes, passa pela ausência. Então, comecei a entender o que era direitinho. Que a ausência seria o petit mal. É uma coisa pequena, não é o gran mal da epilepsia. Então, a ausência é o seguinte, você está aí quando vem aquele colapso, um curto-circuito na sua memória. Durante segundos, você perdeu a memória, não tem nada. Se tem alguma coisa na sua mão, aquilo cai, porque mexe na psicomotricidade. Você perde tudo. Você volta, você não lembra mais o que aconteceu. Dá um lapso. E outra coisa, a característica mais séria, como consequência da epilepsia, é a hipomnésia. É perder a memória. Entende? Agora aqui, fatologia, página 41, terceira linha. Poderia falar sobre a profilaxia da TPM, tensão pré-menstrual, a partir da manutenção adequada do holossoma? Gostaria de propor na fatologia a desdramatização decorrente do humor homeostático. Eu acho que é uma boa sugestão, desdramatização. Agora, você expõe aí o caso da TPM. Então, acho que a TPM, a profilaxia, seria a pessoa, a gente até comentou anteriormente, né? Seria a pessoa fazer um mapeamento da própria TPM, mas de modo científico, né? Fazer assim um acompanhamento de o que acontece, que às vezes a pessoa acha que tem a TPM só uma semana antes, mas ela tem o que a gente chama também de tensão pré-ovulação. Então, ela fica o mês todo, assim, com tensão, né? Ela tem a tensão pré-ovulação, tem a tensão pré-menstrual e fica, assim, num período constante de tensão. Então, vale a pena a pessoa começar a fazer um mapeamento diário, né? E o que ela, por algumas características, né? Algumas variáveis importantes para ser analisadas, do ponto de vista holossomático, né? Se a TPM ela acaba com, assim, ela cria um desequilíbrio holossomático, então precisa ser feito o quê? Uma análise holossomática da pessoa. Então, colocar lá os itens, né? Então, desde o processo das energias, das emoções, dos tipos de pensamentos, fazer um mapeamento de pensamentos, sentimentos, e assim, de um composto geral. E ela começar a colocar. Então, dia da semana, chegou no final do dia, ela vai lá e coloca
tudo que aconteceu naquele dia. Aí vai chegar um momento que ela faz uma análise daquilo, porque vão ter padrões. Então, ó, naquela semana aumentou o número de pensamentos de tal forma, ou assim, naquela semana eu fiquei mais calmo, mas assim, então ela vai começar a fazer esse mapeamento e vai começar a fazer a autoanálise, a autoprescrição daquilo que ela precisa, né? Agora, aqueles outros itens todos, né, que a gente coloca, que faz parte de qualquer manutenção holossomática, exercício, dormir bem, isso tudo já vai ajudar bastante. Mas, fora isso, tem os hormônios. Então, ela tem que separar tudo isso da questão hormonal para ver o quanto que isso ainda interfere na vida da pessoa, né? Sandra. Oi. Pode falar, Marilza. De mulheres para mulheres, né? Sim. Eu acho que a sua abordagem aqui dentro do humor, mais o verbete que a Marina apresentou, esses dois trabalhos começam a apontar uma saída, né, um tratamento científico, uma forma de pensar diferente, trabalhos energéticos, um tratamento multidisciplinar para que as mulheres jovens de hoje não passe mais por esse período, né, dessa TPM, nem futuramente na questão da menopausa. Então, acho que as informações foram super bem colocadas, tanto sua quanto da Marina. E eu queria chamar a atenção para as mulheres jovens atentarem quanto à informação que foi passada com esses dois verbetes. Legal. Obrigada, Marina. Outra. Sou uma pessoa bem-humorada e tenho observado que, com o passar do tempo, tenho convivido com pessoas mal-humoradas, ranzinzas e que reclamam muito, em geral, em meu trabalho. Sempre tento ajudar as pessoas nessa situação. Exteriorizo energia, tento mostrar o lado melhor das coisas, além de outras técnicas. E observo que tem pessoas que não consigo acessá-las. Você tem alguma sugestão de como lidar com essas pessoas e poder ajudá-las mais? É exteriorizar energia em silêncio, sem ninguém perceber. Envolve a pessoa se você tem certo convívio, porque isso não é fácil. Agora, você pode até fazer com o tempo um encapsulamento da pessoa para ajudá-la ainda mais, equilibrar a situação. Agora, cuidado, tem que saber fazer a desassimilação, senão espiolha. Agora, para você, professora Sandra, poderia aprofundar os detalhes de que forma você anota e o que você anota considera conquista para anotar? São grandes feitos na pasta que você falou antes. Então, são pequenos, médios e grandes feitos, né? Então, por exemplo, o verbete de hoje, assim, eu vou colocar lá, já vai para a minha pasta. Um artigo que eu escrevi também vai para a pasta. Às vezes, uma banca que eu participei na faculdade como orientadora ou como examinadora, eu também acho importante, eu coloco ali. Então, assim, uma aula especial, uma palestra especial, assim, os feitos que eu tenho visto que são importantes para a minha ProEx, né? E algumas conquistas que eu percebo também intimamente, né? Então, eu anoto coisas assim, por exemplo, eu melhorei o meu círculo de amizades. Isso, para mim, é uma conquista, né? Então, eu comecei a prestar atenção no meu círculo de amizades e perceber que está cada vez melhor. Então, eu anotei isso e coloquei na minha pasta de conquistas evolutivas. E assim, nesse estilo, né? E, principalmente, coisas que eu sei que eu preciso fazer. Por exemplo, quando eu terminar meu livro, com certeza vai para a pasta. Mas ainda não foi. Mas são essas coisas, o verbete vai, né? Mas, assim, são essas coisas de produtividade mental somática e também de conquistas que a gente sabe que são importantes para a ProEx, né? Então, eu tenho uma por ano, né? Então, eu já vou montando ali, né? Então, várias pastas, né? E aí depois eu pego e coloco isso no computador, porque também são vários papéis, né? E aí eu pego aquela informação e coloco no meu inventário pessoal. Acho que é isso. Agora aqui uma outra. Professor, o humor, mesmo sarcástico, valeria a pena para descontrair o ambiente? Olha, foi ótimo você perguntar isso para a gente esclarecer bem essas coisas. Eu sempre digo que o humor tem um limite, uma fronteira, ele tem uma limitação. Então você tem alegria, humor, até irreverência, e para por aí. Agora depois vem
a ironia, o sarcasmo e o escárnio. E outras coisas piores. Isso aí, já gênero não deve entrar. Então, na questão do humor sadio, ele vai da alegria, do humor até a irreverência. A irreverência precisa de haver, porque senão a pessoa não fala a verdade. Se ela não ficar irreverente, ela não diz o que ela sente, o que ela pensa direito. Agora, ela não pode passar para a ironia. Então, a ironia, entre a irreverência e a ironia, é estabelecido o limite do processo do humor. Agora, o escárnio é a pior coisa que tem nessa história aí toda, no fim. De modo que, por que o humor mesmo sarcástico não vale a pena para descontrair o ambiente? Porque você, com isso, vai fazer evocação de assediadores. Isso piora o ambiente, o holopensene vai ficar na pior coisa que tem, porque vai mexer ali dentro. Então, não vale a pena. De modo que lembre-se disso. Vá até a irreverência, mas não entra nem na ironia. A ironia é antes do sarcasmo. O sarcasmo é antes do escárnio. Vamos pensar bem nisso, isso é importante. Agora, por exemplo, a irreverência. Eu mesmo falo, eu falo assim, esse assunto é de cuspir. Ou, esse tema, ou essa atitude é de vomitar. Isso tudo é irreverência. Mas não chega a ser o sarcasmo. Eu não ponho a pessoa no buraco. Quando passa da fronteira, não fica bem, você nota direitinho que o ambiente muda, entende? É como se piorasse. Tem gente que até chega a falar nisso, entende como é que é? Eu posso abaixar o nível? É assim que eles falam, posso abaixar o nível? Aí vem besteira, coisa pesada, uma piada, às vezes, alguma coisa negativa. De modo que essa última pergunta aí foi muito boa para a gente esclarecer. O processo é parar na irreverência e não passar para a ironia. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 62 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 29 votos presenciais e 4 votos online. Os recados de hoje, o João Paulo sobre o curso Consim Cobaia, o Igor sobre a pesquisa da TENEPS, a Neida sobre a qualificação docente, a Ami, segundo Congresso de Verponologia, e a Rosângela sobre o ECP1 do IPC. Antes com vocês, Eliana Manfroy, sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. A gente gostaria de anunciar, então, que nós encerramos ontem as confirmações para o jantar dos Amigos da Enciclopédia. E, a partir de hoje, a gente estará chamando a lista de interessados, lista de espera de pessoas que querem ir ao jantar e não são assinantes do programa. Então, por gentileza, quem colocou seu nome na lista, a dupla, os familiares, enfim, nos procurem, a mim e ao Fernando, ao final das tertúlias no hall, aqui do tertuliário, para adquirir o seu ingresso, porque nós não vamos estar fazendo vendas de ingressos no dia do jantar. Por favor, até o dia 1º de março, vocês estejam, então, buscando os ingressos de vocês. E após o nosso jantar, que vai ser dia 8, nos dias 9 e 10, a gente convida vocês para um evento muito importante, que é o ciclo de oficinas da Enciclopédia da Conscienciologia, ainda fechando a semana da Maxi Proexis. A grande notícia é que os amigos da enciclopédia têm acesso franqueado. A participação é gratuita a essas oficinas, mas é preciso que vocês se inscrevam na recepção do CAEC. Outras pessoas interessadas que não são assinantes do programa, também, por favor, participem da grande programação que a gente vai estar divulgando a partir de agora, mas também mediante inscrição na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, venho falar em nome da Consus sobre o curso Consim Cobaia da Conscienciograma, que agora a Consus realiza mensalmente. O próximo vai ser agora no dia 4 de março. É um curso com 10 vagas,
3 sorteios de Consim Cobaia. São 3 pessoas que passam diretamente pela técnica, mas todo mundo participa e existe uma empatia geral nesse curso dentre todos os participantes, inclusive dos professores e dos alunos. Quem dá o tom é a pessoa que está ali como Consim Cobaia, mas todos sentem o momento de dar o feedback, percebem as empatias e as energias, e o campo fica um campo muito assistencial, um campo de interconfiança. O curso vai acontecer no dia 4 de março, dia anterior ao balanço existencial. Se você é teletertuliano, está vindo para Foz, é uma oportunidade de você se planejar e vir no dia 4, um pouquinho antes, e participar desse curso, que é uma sexta-feira. O curso começa às 3 da tarde, termina às 8 da noite, de 3 às 8, Consim Cobaia do Conscienciograma no CAEC, 4 de março. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para lembrar aí da participação de todos os tenepsistas contribuírem aí para a pesquisa online sobre a TENEPS. Essa pesquisa fica na página do CAEC, que é www.caec.org. Logo na primeira página, no centro, lá embaixo, a pessoa pode responder essa pesquisa nos idiomas português, inglês e espanhol. É um formulário com apenas 38 perguntas. A pessoa pode imprimir, responder com calma, essa é a orientação básica. E depois que ela concluir a escrita no próprio papel, ela depois volta ao site e aí sim ela coloca os dados no formulário eletrônico. Essa pesquisa vai ficar no ar até o final do ano de 2011. E no ano de 2012 nós vamos trabalhar então na edição, na escrita de todo o resultado da pesquisa para divulgação, então, no primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, em dezembro de 2012. Então, convidamos todos os tenepsistas a participarem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para a 9ª qualificação docente, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de março, logo após, na semana seguinte após o balanço. Então, este curso, gente, vai ser promovido pela Reaprendência e tem como enfoque os professores de Conscienciologia e também os professorandos, aqueles interessados em qualificar a sua praxe parapedagógica. Como o curso oferece somente 14 vagas, nós solicitamos que quem está interessado realize a sua inscrição o mais breve possível na recepção do CAEC. Para maiores informações pelo site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu gostaria de lembrar a todos que a chamada de trabalhos para o 2º Congresso Internacional de Verponologia se encerra daqui a uma semana, no dia 28 de fevereiro. Então, é hora da gente dar aquele ranking final, né, para terminar o artigo. Informações de como enviar e para onde enviar se encontram no site do CAEC. Mas, para aqueles que, porventura, não conseguirem acessar o site, o mais importante são os 2 e-mails para os quais você pode enviar o seu trabalho. O primeiro é eventocientifico@caec.org.br ou eventos científicos, tanto faz, no singular ou no plural. Ou, para o verponologia2011@gmail.com. Obrigada. Boa tarde, estou aqui para convidá-los para o curso ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1. O ECP1 é um curso de imersão, o qual inicia na sexta-feira, meio-dia, e finaliza no domingo, às 16h30. Temos um ECP1 nos dias 6 a 8 de maio para alunos, o qual o pré-requisito é CIP, CPC e Assistenciologia. E nos dias 8 a 10 de julho, para professores, o pré-requisito é ser professor de Conscienciologia. Alguns dos objetivos do curso: aprofundar a autopesquisa, recuperação de cons, recuperação de ideias inatas do curso intermissivo, identificação do pensônio padrão. Meu nome é Alexandre Baltazar. Eu vou conduzir a atividade prospectiva conscienciocêntrica no curso Balanço Existencial. Para você que quer fazer um balanço da própria existência, é interessante analisar os principais projetos de curto, médio e longo prazo de cada instituição conscienciocêntrica.
Estamos aguardando por você na atividade Teles, prospectiva conscienciocêntrica do curso Balanço Existencial. Autoindulgência intelectual. A especialidade é mental somatologia. Obrigado pela presença de todos.